Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa fileira, não é mais mesa. Obrigada pelo convite para compor aqui o painel. E vamos dar início, então, à mesa que tem como tema audiências virtuais, audiência de custódia e tortura. Para compor o painel aqui, eu convido a professora Flaviane Barros, a defensora pública Fernanda Moraes, e, como dizia a professora com quem eu conversava agora, a nossa especial convidada, a Deise Benedito, que trabalha atualmente na assessoria da Câmara de Deputados. Então, é um prazer, como eu já disse, estar aqui no 10º seminário do IBADPP. Também aprendi ontem a falar o nome do Instituto, embora baiana, né, sempre falava IBADPP, então IBADPP. E num seminário, como o Vinícius destacou ontem, em que preza pela diversidade, pela resistência, pela continuidade do Estado democrático de direito. Bem, essa mesa, ela me fez lembrar de 2 boletins do IBADPP. Um boletim que foi lançado em abril de 2020, que foi destinado às mulheres, com mulheres, para mulheres, homens e todas e todes e todos, mas produzido por mulheres e com mulheres. Esse boletim, ele teve, e se destaca, e aí eu vou falar rapidamente, do seu editorial, que teve como título Crises não modificam contextos, antes os escancaram. Foi produzido por Charlene Borges, Fernanda Moraes, que está aqui, e Gabriela Andrade. Foi um boletim que me chamou muita atenção, que começa com, na coluna, tem uma coluna de Ana Flausina e Tula Pires, que esteve ontem, que nos brindou com aquela palestra brilhante, que tinha como tema roteiros previsíveis, racismo e justiçamentos no Brasil. Quando, então, acabaram tratando também sobre a questão do autoritarismo. E aí me lembrou de um outro boletim, que teve como editorial, um editorial que denunciava exatamente o autoritarismo não fica em quarentena. Ontem o professor Saulo, o promotor Saulo, falou aqui sobre a questão do autoritarismo. Então, não é uma questão pontual, e isso para dizer que não é uma questão pontual para o IBADPP. É um tema que está sempre na ordem do dia dos seus boletins, das suas discussões, e é muito bom estar aqui com essas mulheres que tratam de um tema tão relevante e que têm revelado, infelizmente, de uma forma muito evidente, o autoritarismo do processo penal e do direito penal, que é a questão das audiências de custódia. Então, eu não vou me alongar, a palestra não é minha, e já vou passar a palavra à professora Flaviane Barros, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Pós-doutorado, junto à Universidade degli Studi de Roma, TRE, e atualmente é professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Ela também
É pesquisadora produtividade do CNPq e participa da representação diária da CAPES como coordenadora adjunta de cursos profissionais, representante do Colégio de Humanidades CAPES 2021. E é pesquisadora visitante da Universidade degli Studi de Firenze, junto ao Centro de Ricerca Interuniversitário, enfim, né, sobre cárcere e... Bem, eu acho que o mais importante já foi destacado. E ela, então, vai falar sobre audiências criminais sob a perspectiva de gênero. Então, com a palavra, a professora Flaviane. Boa noite a todas, boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Talvez eu seja uma das professoras que já tenha vindo mais vezes como palestrante. Nós somos poucas, mas tem Marta, que está aqui, Simone, Vicky e outras colegas que vieram desde o início, que acompanham o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, e que eu queria muito homenagear a todos que constituíram, mas especialmente essa presidência, né, do Vinícius, que tem feito desse seminário não só um momento acadêmico relevante, mas um momento de luta, de resistência e especialmente de representatividade, onde nós que estudamos processo penal conseguimos dialogar com diversas pessoas e construir aquilo que talvez seja o mais importante para nós, que é pensar o processo penal humano, fundado nos direitos humanos, mas especialmente pensado a partir da pessoa humana. Eu tenho 3 pesquisas bem diferentes e escolhi falar aqui hoje da questão das audiências criminais sob a perspectiva de gênero, porque no contexto da minha trajetória como pesquisadora, eu penso a partir de uma chave teórica, obviamente, importante, que é a Constituição. E eu tenho trabalhado a partir da noção de estética. Estética como o lugar da subjetividade. E isso tem relação direta com a minha própria compreensão de gênero. Porque, como pesquisadora, a gente percebe que a pesquisa jurídica ela é pensada por um viés masculino, uma epistemologia masculina que pensa exclusivamente na racionalidade. E talvez um dos lugares de maior violência é o processo penal. O ambiente da audiência não é um ambiente confortável. Se não é confortável para advogados, se não é confortável para testemunhas, imagine para acusados e vítimas, que são os atores que se relacionam dentro da cena do fato, de um fato que se pretende reconstruir, né, e que se pretende demonstrar como um fato criminoso. E é a preocupação com pensarmos uma estética acusatória que vê as pessoas, mas mais do que simplesmente pensar um contraditório como simétrica paridade, mas revisitar conceitos de uma dogmática que está muito preocupada em resolver o problema da nossa herança inquisitorial, mas que não está tão antenada nos desafios que temos para 2021. Sejam eles no âmbito da tecnologia, sejam eles no âmbito de resolver injustiças históricas, como é o caso no Brasil do racismo. Então, a minha proposta de pesquisa do último
do meu último projeto de PQ era justamente pensar a estética do contraditório a partir de uma perspectiva dos sujeitos vulneráveis que são chamados ao processo penal. Porque, mais do que qualquer outro público, entre aspas, o processo penal sempre foi, e é aí que está a grande marca, não é, daquilo que nós sempre estudamos, de que o processo penal sempre foi para pessoas pobres e para pessoas que tinham algumas características reconhecidas como inapropriadas para uma sociedade ocidental heteronormativa. E por isso, eu penso a partir de uma chave que é a vítima. Eu sempre estudei a questão da vítima desde o meu doutorado, que já faz um bom tempo, mas eu sempre disse que estudar vítima não significa tirar direitos de acusados. E eu entendo que esse é o primeiro ponto que a gente precisa aqui tocar. Por quê? Porque quando se fala hoje em preocupações relacionadas ao respeito à vítima, especialmente mulheres que estão vítimas de crimes, busca-se transformar isso num discurso que é muito mais de punição e reforço punitivista do que propriamente uma preocupação em garantir que as mulheres, como sujeito de direitos, se coloquem no processo penal de forma a que os seus interesses e a sua vontade e o seu modo de pensar o fato que gerou aquele caso penal seja reconhecido. Então, nós tiramos a voz da vítima e se retira especialmente a voz das vítimas mulheres. Na pesquisa que eu vou mostrar aqui para vocês, se o slide ajudar, eu fiz um prezi todo bonito, né? Mas aí chegou aqui, eu não consegui passar, e eu tive que fazer um PDF do prezi. Aí está esse negócio aqui que nós estamos tentando trabalhar. E eu tenho essa pesquisa que eu trouxe é de uma orientanda minha que defendeu a dissertação, que é a Mariana Ferreira. Várias das mulheres que estão aqui fazem parte de um grupo de WhatsApp que chama Mulheres do Processo Penal. Simone saiu porque estava muito cansada. E olha que nem é um grupo muito ativo, não se dá bom dia, boa noite. Nós só preocupamos com questões sérias, né? Jéssica, que está ali, Magda, e a Mari está lá, e ela fez uma pesquisa, e quem compôs a banca dela de mestrado foi a Tula, que estava aqui ontem, né, avaliando o processo dela. E ela acompanhou 2 casos penais de estupro de mulheres negras. E a gente fez uma avaliação de o nível de vitimização, ou daquilo que eu entendo como sobrevitimização, que é o desrespeito aos direitos fundamentais das vítimas no âmbito do processo penal, e especialmente em 2 casos de estupro. E esse é um ponto importante de nós pensarmos a partir de uma chave, não é, que se preocupa, portanto, pensar esse racismo estrutural, porque eram mulheres negras que foram vítimas de estupro e como elas foram tratadas na audiência. Talvez nem todos aqui tenham vivenciado, seja como juiz, promotor ou advogado, uma audiência de estupro. Mas talvez alguns de nós temos essas experiências como sujeitos do processo. Os sujeitos do processo que são sujeitos rotineiros, onde nós, como eu digo, fomos desumanizados para podermos dar conta de atuar no direito processual penal. Porque se eu espremesse os autos, né,
quando ainda existia aqueles de papel, sai sangue, sai dor. E é isso que nós não levamos em consideração porque nós somos atores recorrentes dentro do processo e vivenciamos aquilo como algo normal. Nada do que eu estou falando aqui é novo. Todo mundo que estuda criminologia, vitimologia, já fala disso há muito tempo. Só que o Brasil precisa de chaves, de grandes ondas para pensar questões importantes. E a gente meio que perdeu esse lugar. Então, durante a audiência, um dos pontos sensíveis é justamente a inquirição da vítima. E a gente, obviamente, trabalhou alguns textos, e um dos pontos mais interessantes da nossa pesquisa é que a gente conseguiu um processo antes da audiência virtual, antes da gravação das audiências, onde a gente só sabe que a vítima é negra pela memória dos servidores. Porque o nosso processo penal e o controle que nós fazemos não diz, por exemplo, em lugar nenhum, qual é a cor das pessoas que estão no processo penal. O máximo que você tem é lá na investigação, no boletim, alguma referência, e mesmo assim, no caso da pesquisa empírica que a gente fez, que é uma comarca de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, ela é absolutamente frágil. Então, foi necessário, como estratégia de pesquisa, e eu e Tula conversamos muito isso na banca, reconhecer a fala dos servidores da justiça, que falava assim, naquela audiência, naquele processo, naquele crime de estupro, a vítima era negra. Porque senão a gente não ia conseguir objetivar a pesquisa e essas estratégias para você estudar um tema tão difícil são recorrentes na pesquisa empírica jurídica feita, obviamente, com cuidado e qualidade. E aí você vê o desrespeito que talvez nós, como operadores, sequer pensamos. Por quê? Porque nós não registramos as perguntas a essa vítima. A gente só registrou o que ela disse. E não pela voz dela, e sim pela voz que o juiz narrava da dor dela. E por isso, esse ponto precisa ser revisitado, especialmente quando a gente tem a oportunidade de trabalhar, obviamente, um caso onde... Aí, ó. Tem que esperar. Então, vamos lá. Buscar, não é uma outra estrutura. E aí a gente foi analisar um outro processo onde você tinha o vídeo. E, portanto, nesse, a pesquisadora conseguia identificar a vítima como uma vítima negra. E não estava mais registrado as perguntas só, estava todo o cenário da audiência. Se, por um lado, isso, de alguma forma, ajuda o ambiente do processo penal, por outro, mostra justamente o quanto é um momento violento, o quanto o processo penal pergunta a essa mulher de forma a colocá-la em uma situação que vai para além, obviamente, daquilo que se buscaria em um processo penal com homens. Por isso, a gente tem falado como um momento importante a possibilidade de buscarmos, pelo protocolo do CNJ, uma revisitação desse problema. Não é? E essa é uma primeira iniciativa, talvez a primeira que a gente tem, de colocar uma leitura da audiência
que seja esteticamente amigável a mulheres quando se trata de vítimas de estupro. Eu não estou aqui dizendo que a gente vai tirar o direito à defesa do acusado. Não é isso. Não é? Mas, se você, por exemplo, ao invés de fazer perguntas, deixar a pessoa relatar a sua história de forma ininterrupta, tenho certeza que isso facilitará a própria formação da memória. Maíra falou há pouco, e nós fizemos um trabalho nesse grupo, e a Janaína Matida, junto comigo, liderou essa proposta, de escrever alguns artigos sobre a forma como devemos cuidar a questão de gênero no processo penal. E uma das propostas que foi apresentada às deputadas é justamente a manutenção de um depoimento que não faz mais perguntas diretas, mas que permite, né, a narrativa completa da vítima ou testemunha, e, ao final, obviamente, a defesa do acusado vai poder fazer as perguntas necessárias, mas não o tempo inteiro. E isso significa valorizar, por exemplo, a entrevista cognitiva. E tudo que a gente tem visto no processo penal passa por um momento que a gente aprendeu no Chile, quando a gente fez as primeiras visitas. Capacitação. As pessoas precisam saber como lidar com isso. Não é? E precisamos testar protocolos, precisamos encenar protocolos, encenar mesmo, fazer uma audiência simulada. Né? As pessoas têm que se colocar ali naquele lugar e entender. Dá para perguntar isso? Dá para fazer desse modo? Então, essa é propostas para a gente agir. Mas é claro que eu preciso pensar isso também teoricamente, porque, na minha opinião, a nossa perspectiva teórica do que é o contraditório, ela não segura, ou seja, ela não é sustentadora, em termos teóricos, dessa revisitação que se pretende a partir de uma compreensão de gênero. E aí eu pus aqui minha chave de leitura. Isso aí é por um incômodo que alguns colegas sabem, que aqui hoje é um lugar diferente, como eu disse, por quê? Pergunto agora aos alunos, quantos manuais de processo penal foram escritos por mulheres? Quantos livros de processo penal você leu que têm autoras mulheres? Quantos artigos de mulheres do processo penal você citou no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese? E por que aí eu pus, essa é a minha chave de leitura, porque depois de 20 anos como pesquisadora, eu me dou ao luxo de dizer que esse pensamento que está aí é meu. É da Flaviane, é ela que pensa isso, que é a estética do contraditório na cena da audiência. Como um elemento central do processo penal acusatório, existe uma plasticidade para o princípio. Plasticidade é um elemento estético que permite justamente o quê? A adaptação do diálogo, da luta, do jogo entre partes para uma forma que permita a inclusão, a diversidade e respeitar um ambiente plural da audiência. Então, essa é uma proposta de revisitação de um próprio conceito de contraditório, que para mim é muito caro. Eu sou de uma escola que foi fundada a partir da noção do pensamento do processo a partir do contraditório, contraditório como simétrica paridade, não é? Como construção participada da decisão, mas que precisa ainda se revigorar com uma noção de que o contraditório, para mim, que sou
uma pessoa que foi forjada como uma mulher branca, né? Apesar de não ser nada branca, mas vivenciado assim, é diferente do que num processo penal para uma mulher negra num caso de estupro. E o processo tem que se adaptar, ele tem que ser plástico, o contraditório precisa se adaptar a isso. E isso não é violar o direito de defesa, é garantir que casos diferentes sejam julgados de maneiras diferentes, que a pluralidade seja o espaço também dentro do ambiente da audiência. Por ser um momento de maior violência para o processo penal, que é o momento da interação entre a vítima e o acusado. É o espaço que nós colocamos frente a frente dois protagonistas do caso penal. E, por isso, eu tenho escrito, pensado e refletido a partir dessa nova chave de leitura, que pensa a estética do processo penal. Então, olha, falta 3 minutos, 3 segundos, viu? Esse negócio aqui é terrível. Muito obrigada, gente. Ó, tá vendo? Na hora.